Minha esposa ficou alterada na festa de aniversário da irmã e confessou que nunca se sentiu atraída por mim e só se casou comigo porque eu era seguro e seus pais aprovavam. Minha esposa Clara e eu estamos casados há 8 anos e temos 2 filhos juntos, uma filha de 6 anos e um filho de 4 anos. Nos conhecemos na faculdade por meio de amigos em comum e começamos a namorar no nosso penúltimo ano. Ela era uma pessoa muito extrovertida que parecia conhecer todo mundo no campus, e eu era mais do tipo quieto que se concentrava nos meus estudos e não ia muito a festas. Eu estava estudando engenharia e ela, administração, e nós simplesmente nos conectamos de alguma forma, embora fossemos bem diferentes. Quando começamos a namorar, tudo parecia ótimo, e eu pensei que era o cara mais sortudo do mundo porque ela estava muito fora do meu alcance. Ela era muito bonita e popular e poderia ter namorado quem quisesse, mas me escolheu. Lembro-me de pensar que talvez ela gostasse do fato de eu ser diferente dos outros caras com quem ela havia namorado antes. Ela mencionou algumas vezes que seus ex-namorados eram todos do mesmo tipo e que ela queria algo diferente, mas nunca entrou em detalhes sobre o que isso significava. Durante a faculdade, nosso relacionamento era bom, e passávamos muito tempo juntos estudando e saindo com amigos. Às vezes, ela ficava mal-humorada ou distante, mas eu imaginei que isso era apenas coisa normal de relacionamento e que todo mundo tem seus altos e baixos. Depois que nos formamos, ambos conseguimos empregos na mesma cidade e fomos morar juntos, e foi aí que comecei a notar algumas coisas que me incomodavam, mas eu não sabia muito bem como abordar o assunto. A primeira coisa que notei foi que ela nunca parecia muito interessada em ter intimidade física comigo. Quero dizer, nós tínhamos relações, mas sempre parecia que ela estava apenas cumprindo uma obrigação e não estava realmente afim. Tentei conversar com ela sobre isso algumas vezes, mas ela apenas dizia que estava cansada do trabalho ou estressada com alguma coisa, e que não era sobre mim. Eu acreditei nela porque não queria pensar que havia algo de errado com nosso relacionamento, e imaginei que as coisas melhorariam assim que nos acomodássemos em nossa nova rotina. A segunda coisa foi que ela parecia ficar muito desconfortável sempre que encontrávamos pessoas da faculdade, especialmente caras que ela conhecia. Houve uma vez em que estávamos em um restaurante e ela viu alguém que reconheceu, e ficou toda estranha e inquieta, olhando ao redor como se quisesse ir embora. Quando perguntei quem era, ela apenas disse que não era ninguém importante e mudou de assunto, mas eu podia ver que ela estava mentindo sobre algo. A terceira coisa era o quanto ela se importava com o que seus pais pensavam sobre tudo o que fazíamos. Os pais dela são muito tradicionais e têm ideias muito específicas sobre o que torna um bom marido e pai, e ela estava sempre preocupada em garantir que eu correspondesse aos padrões deles. Ela me instruía antes dos jantares de família sobre o que dizer e o que não dizer, e ficava muito ansiosa se achava que eu poderia fazer algo que os desapontasse. Eu achava fofo que ela quisesse que a família dela gostasse de mim, mas, olhando para trás, parece que ela estava mais preocupada com a aprovação deles do que com o que ela realmente queria. Depois de morarmos juntos por cerca de 2 anos, eu a pedi em casamento e ela disse sim, mas mesmo assim, algo parecia estranho em toda a situação. Quando dei o anel a ela, ela pareceu feliz, mas não empolgada como eu pensei que ficaria. E quando contamos às pessoas que estávamos noivos, ela sempre se concentrava nos aspectos práticos, como o planejamento do casamento e o cronograma, em vez de falar sobre o quanto me amava ou o quão animada estava para ser minha esposa. O planejamento do casamento foi estressante e tivemos muitas discussões sobre coisas diferentes, mas eu atribuí isso ao estresse normal do casamento que todo mundo passa. Os pais dela estavam muito envolvidos no planejamento e tinham opiniões sobre tudo, desde o local até a lista de convidados e a música, e ela sempre cedia ao que eles queriam, mesmo quando eu sabia que ela tinha preferências diferentes. O casamento em si foi lindo e todos pareciam se divertir, mas lembro-me de sentir que Clara parecia aliviada quando acabou, em vez de feliz por finalmente estarmos casados. Durante nossa lua de mel, ela estava mais relaxada do que estivera em meses, mas ainda parecia fisicamente distante, e comecei a me perguntar se talvez ela simplesmente não fosse uma pessoa muito de intimidade ou se havia algo em mim que ela não achava atraente. Os primeiros anos de casamento foram ok, e nos estabelecemos em uma rotina onde ambos trabalhávamos e passávamos tempo com amigos e família, e tudo parecia normal na superfície. Compramos uma casa e começamos a falar sobre ter filhos, e ela parecia entusiasmada em começar uma família. Quando ela engravidou do nosso primeiro filho, ficou muito feliz e animada, e eu pensei que talvez ter filhos nos aproximaria e consertaria o que quer que estivesse errado com nosso relacionamento. Ter filhos mudou as coisas, mas não da maneira que eu esperava. Clara se tornou uma mãe muito boa e era completamente dedicada aos nossos filhos, mas parecia ter ainda menos interesse em nosso relacionamento como casal. Ela estava sempre cansada demais ou ocupada demais com as crianças para passarmos tempo juntos, e quando eu tentava planejar noites românticas ou encontros, ela encontrava desculpas para cancelar ou encurtá-los. Comecei a sentir que eu estava lá apenas para ajudar com as coisas práticas, como pagar contas e fazer tarefas domésticas, e que ela realmente não precisava de mim para mais nada. Tentei expor minhas preocupações algumas vezes, mas ela sempre dizia que ter filhos pequenos era simplesmente difícil e que as coisas melhorariam quando eles ficassem mais velhos e precisassem de menos atenção. Ela também apontava que eu estava sendo egoísta por querer mais atenção quando ela já estava sobrecarregada cuidando da casa e das crianças, e eu me sentia culpado até mesmo por tocar no assunto.
assunto. Cerca de 6 meses atrás, as coisas começaram a piorar, e notei que Clara estava passando muito mais tempo no celular do que o habitual. Ela ficava rolando as redes sociais ou mandando mensagens para as pessoas, e quando eu perguntava com quem ela estava falando, ela apenas dizia que era sua irmã ou uma amiga do trabalho. Ela também começou a sair com mais frequência com suas amigas e voltava para casa mais tarde do que costumava, e às vezes parecia muito feliz e enérgica de uma maneira que eu não via há anos. Eu não queria ser o tipo de marido desconfiado, então tentei não fazer disso um grande problema, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava acontecendo. Ela também começou a se vestir de forma diferente e a prestar mais atenção à sua aparência do que fazia há muito tempo, e quando eu a elogiava por uma roupa nova ou penteado, ela simplesmente dava de ombros e dizia que estava apenas tentando se cuidar melhor. 3 meses atrás, tivemos uma briga muito grande por algo estúpido, e durante a discussão, ela disse que sentia que éramos apenas colegas de quarto que por acaso tinham filhos juntos, e que não estava feliz em nosso casamento. Fiquei chocado porque, embora eu soubesse que as coisas não estavam perfeitas, não percebi que ela estava realmente infeliz, e perguntei o que poderíamos fazer para consertar as coisas. Ela disse que não sabia e que talvez devêssemos tentar terapia de casal, mas nunca marcou uma consulta, e toda vez que eu mencionava, ela dizia que estava muito ocupada ou que precisava de mais tempo para pensar sobre isso. 2 meses atrás, descobri que ela estava procurando apartamentos online e quando a confrontei, ela disse que estava apenas curiosa sobre o que estava disponível em nossa área e que não estava realmente planejando se mudar. Ela também disse que às vezes gostava de imaginar como seria morar em um lugar diferente e que isso não significava nada, mas eu não acreditei nela, e tivemos outra grande briga sobre honestidade e comunicação. No mês passado, as coisas chegaram ao limite quando estávamos na festa de aniversário de sua irmã e Clara bebeu demais. Ela não costuma beber muito, e eu nunca a tinha visto tão alterada antes, e estava ficando preocupado com ela, então continuei tentando fazer com que ela diminuísse o ritmo ou comesse alguma coisa, mas ela apenas continuava pedindo mais bebidas e rindo muito alto de tudo que qualquer um dizia. O marido de sua irmã me chamou de lado em um ponto e perguntou se tudo estava bem em casa, porque Clara andava mandando muitas mensagens para a esposa dele ultimamente sobre estar infeliz e se sentindo presa, e ele estava preocupado com ela. Eu disse a ele que estávamos passando por uma fase difícil, mas que estávamos trabalhando nisso, mas por dentro eu estava em pânico porque não sabia que Clara estava falando com outras pessoas sobre nossos problemas. Perto do final da festa, Clara começou a ficar muito emotiva e carente, e ficava dizendo a todos o quanto os amava e como era grata por todas as pessoas boas em sua vida. Eu pensei que ela estava apenas sendo uma pessoa alterada e sentimental, mas então ela começou a falar sobre seu namorado da faculdade e como ele era o amor de sua vida e como ela ainda pensava nele o tempo todo. Tentei fazê-la parar de falar e sugeri que fossemos para casa, mas ela simplesmente continuou e disse que Dali era o único homem que realmente a entendia e que ela havia cometido um erro terrível ao deixá-lo ir. Todos na festa estavam ficando desconfortáveis, e sua irmã estava tentando mudar de assunto, mas Clara não parava, e começou a chorar, dizendo que havia se contentado com uma vida que não era o que ela queria. Foi quando ela olhou diretamente para mim e disse que nunca se sentiu atraída por mim e que só se casou comigo porque eu era seguro e estável e porque seus pais me aprovavam. Ela disse que pensou que poderia aprender a me amar do jeito que amava Dali, mas que isso nunca aconteceu, e que se sentia como se estivesse vivendo uma mentira. Ela também disse que estava tentando encontrar Dali nas redes sociais e que, na verdade, entrou em contato com ele algumas semanas antes para ver se ele queria se encontrar. Eu não conseguia respirar, e todos na festa estavam nos encarando, e eu não sabia o que fazer. Ela também disse que estava tentando encontrar Dali nas redes sociais e que, na verdade, entrou em contato com ele algumas semanas antes para ver se ele queria se encontrar. Eu não conseguia respirar, e todos na festa estavam nos encarando, e eu não sabia o que fazer. Consegui levar Clara para o carro e dirigi para casa, e ela desmaiou no banco do passageiro e não acordou até a manhã seguinte. Quando ela acordou, estava com uma terrível ressaca e disse que não se lembrava de nada da noite anterior, e me perguntou por que eu parecia tão chateado. Eu contei a ela tudo o que ela havia dito, e ela ficou completamente pálida e começou a chorar e a se desculpar, dizendo que estava alterada e não quis dizer nada daquilo. Ela me implorou para não levar a sério e disse que o álcool apenas faz as pessoas dizerem coisas loucas que não são verdade, mas eu podia ver pela expressão em seu rosto que ela se lembrava de ter dito aquilo e que pelo menos parte era verdade. Eu perguntei a ela sobre Dali se ela realmente estava tentando contatá-lo, e ela admitiu que o havia procurado online e enviado uma mensagem, mas disse que ele nunca respondeu e que foi apenas um momento de fraqueza que não significava nada. Ela jurou que me amava e que queria fazer nosso casamento dar certo, mas eu podia ver que ela estava apenas dizendo o que achava que eu queria ouvir. Desde então, estou dormindo no quarto de hóspedes e mal nos falamos, exceto sobre a logística com as crianças e as coisas da casa. Ela continua tentando trazer à tona o que aconteceu e quer conversar sobre isso, mas não estou pronto e não sei se algum dia estarei. Toda vez que olho para ela, ouço aquelas palavras novamente, sobre como ela nunca se sentiu atraída por mim e como se contentou comigo porque eu era seguro, e sinto um nó no estômago. A pior parte é que agora tudo do nosso relacionamento faz sentido de uma forma que eu gostaria que não fizesse. Todas aquelas vezes em que ela parecia distante ou desinteressada, todas as vezes em que parecia desconfortável perto de pessoas da faculdade, todas as vezes em que parecia mais preocupada com o que as outras pessoas pensavam do que com o que ela queria. Tudo isso se soma a essa imagem de alguém que nunca esteve realmente feliz comigo, mas tinha muito medo ou se preocupava demais com as aparências para
fazer algo a respeito. Fico pensando nos nossos filhos e em como isso vai afetá-los se nos divorciarmos, mas também não sei como devo permanecer em um casamento com alguém que está fingindo me amar há 8 anos. Sinto que todo o nosso relacionamento foi uma mentira e não sei se há alguma maneira de superar isso. Clara tem tentado agir normalmente perto das crianças, mas posso dizer que elas sentem que algo está errado porque continuam perguntando por que mamãe e papai não estão mais dormindo no mesmo quarto e por que não conversamos um com o outro como costumávamos. Tenho tentado manter as coisas o mais normal possível para elas, mas é muito difícil quando mal consigo suportar estar no mesmo cômodo que a mãe delas. Também não consigo parar de pensar nesse cara, Dali, e me perguntar como ele é e se Clara ainda está tentando contatá-lo. Eu o procurei online e ele na verdade é um cara bem decente que parece viajar muito e posta fotos de si mesmo em restaurantes e eventos, e consigo entender por que Clara acharia que ele é mais emocionante do que eu. Fico me perguntando se ela está nos comparando e desejando ter feito escolhas diferentes. Eu sou o babaca por querer deixar minha esposa depois que ela confessou que nunca se sentiu atraída por mim e só se casou comigo porque eu era seguro? Eu sei que ela estava bêbada quando disse isso, mas palavras de bêbado são pensamentos de sóbrio, e não acho que eu consiga superar o fato de saber como ela realmente se sente sobre mim. Atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos que comentaram no meu post original, porque ler todas as respostas realmente me ajudou a perceber que eu não estava louco por estar chateado com o que a Clara disse. Muitas pessoas apontaram que estar bêbado não faz você dizer coisas que não são verdade, apenas faz você dizer coisas que normalmente guarda para si mesmo, e isso realmente me atingiu em cheio. Depois que fiz meu post, decidi que precisava ter uma conversa séria com a Clara sobre nosso casamento e o que ela havia dito naquela noite. Esperei até que as crianças estivessem na escola e pedi para ela se sentar comigo na sala de estar, e disse que precisávamos conversar sobre tudo o que havia acontecido. Ela imediatamente começou a chorar e a se desculpar novamente, dizendo que sentia muito por me magoar e que não quis dizer o que disse, mas eu a interrompi e disse que precisava que ela fosse completamente honesta comigo, pela primeira vez em nosso relacionamento. Eu disse que merecia saber a verdade sobre como ela realmente se sentia sobre mim e sobre nosso casamento, e que se fossemos ter alguma chance de seguir em frente, ela precisava parar de mentir e de dar desculpas. Foi quando ela finalmente admitiu que sim, nunca sentiu o mesmo tipo de atração física por mim que sentiu por Dali e por alguns de seus outros namorados da faculdade. Ela disse que quando começamos a namorar, pensou que a atração cresceria com o tempo e que poderia aprender a se sentir diferente em relação a mim, mas que isso nunca aconteceu da maneira que ela esperava. Ela também admitiu que se casou comigo em parte porque seus pais gostavam muito de mim e achavam que eu seria um bom provedor e pai, e que a aprovação deles era muito importante para ela na época. Ela disse que se convenceu de que a atração não era a coisa mais importante em um relacionamento e que nossa amizade e compatibilidade eram mais valiosas do que a química física. A parte mais difícil de ouvir foi quando ela me disse que, ao longo dos anos, começou a se ressentir de mim por eu não ser mais como os caras com quem ela costumava namorar, que eram mais aventureiros, espontâneos e empolgantes. Ela disse que sabia que não era justo me culpar por ser exatamente a pessoa que eu sempre fui, mas que não conseguia evitar a sensação de que havia perdido algo ao se estabelecer comigo. Quando perguntei sobre Dali se ela estava tentando contatá-lo, ela ficou muito na defensiva e disse que foi apenas um erro estúpido e que estava passando por uma crise de meia-idade ou algo assim. Mas então eu a pressionei e ela finalmente admitiu que vinha pensando nele há meses antes de realmente entrar em contato, e que estava fantasiando sobre como sua vida teria sido se eles tivessem ficado juntos. Ela disse que havia enviado a ele uma mensagem no Facebook, dizendo que estava pensando nele e perguntando se ele queria se encontrar algum dia, e que vinha checando obsessivamente por semanas para ver se ele responderia. Ela também admitiu que se ele tivesse respondido positivamente, ela provavelmente teria se encontrado com ele, mesmo sabendo que seria errado. Ouvir tudo isso foi como levar um soco no rosto repetidas vezes, mas estou feliz que ela finalmente me disse a verdade, porque pelo menos agora sei em que pé estou. Perguntei a ela se queria tentar trabalhar em nosso casamento ou se queria o divórcio, e ela disse que não sabia e que estava confusa sobre o que queria. Eu disse a ela que precisava de um tempo para pensar sobre tudo e que ia ficar na casa do meu irmão por alguns dias enquanto descobria o que fazer a seguir. Ela começou a chorar de novo e a me implorar para não ir embora, mas eu não aguentava mais ficar perto dela e precisava de um espaço para processar tudo. Acabei ficando na casa do meu irmão por uma semana, e foi realmente muito bom para mim me afastar e clarear a cabeça. Meu irmão e sua esposa me apoiaram muito e me deixaram desabafar sobre tudo sem me julgar ou tentar me dizer o que fazer. Eles também me ajudaram a perceber que eu mereço estar com alguém que realmente queira estar comigo e que se sinta atraído por mim, e que permanecer em um casamento onde eu era apenas a escolha segura não era justo para nenhum de nós. Quando voltei para casa, Clara e eu tivemos outra longa conversa e eu disse a ela que achava que deveríamos nos divorciar. Ela ficou chocada e disse que achava que poderíamos resolver as coisas com terapia e que estava disposta a se esforçar mais para fazer nosso casamento funcionar. Mas eu disse a ela que não achava que a terapia poderia consertar o problema fundamental de que ela não se sentia atraída por mim e nunca se sentiu. Ela argumentou que a atração não era tudo e que tínhamos construído uma vida boa juntos, e que deveríamos tentar salvar nosso casamento pelo bem de nossos filhos. Mas eu disse a ela que não queria passar o resto da minha vida com alguém que me via como um prêmio de consolação. Eu também ressaltei que nossos filhos merecem ver como é um relacionamento saudável e que ficar juntos apenas por causa deles provavelmente faria mais mal do que bem. A conversa ficou bem acalorada, e ela me acusou de desistir muito facilmente de não estar disposto a lutar por
por nossa família, mas eu disse a ela que vinha lutando por nosso relacionamento há anos, sem nem perceber que ela não queria as mesmas coisas que eu. Eu disse que não era justo ela me pedir para continuar lutando quando ela já havia se desconectado emocionalmente anos atrás. Desde então, temos tentado resolver a logística da separação e do divórcio, e tem sido muito difícil e estranho. Clara tem oscilado entre ficar com raiva de mim por querer ir embora e ficar triste e arrependida por tudo o que aconteceu. Às vezes, ela fica fria e distante e age como se o divórcio fosse toda ideia minha e que estou sendo irracional. E outras vezes ela desaba a chorar e me implora para reconsiderar e dar a ela outra chance. A parte mais difícil é que eu ainda a amo, mesmo sabendo que ela não sente o mesmo por mim. 8 anos de casamento e 2 filhos juntos não desaparecem da noite para o dia, e ainda há momentos em que me pergunto se estou cometendo um erro ao ir embora. Comecei a procurar meu próprio apartamento e estou tentando descobrir um acordo de custódia que funcione para todos. Clara não quer que eu me mude e continua dizendo que deveríamos tentar uma terapia de separação primeiro, mas acho que isso seria apenas prolongar o inevitável e tornar as coisas mais difíceis para todos. A situação toda é simplesmente muito triste e me sinto mal por nossos filhos, que terão que lidar com o divórcio dos pais, mas também sinto que finalmente tenho alguma clareza sobre o que quero e preciso em um relacionamento. Eu mereço estar com alguém que me escolhe porque me quer, não porque sou a opção segura que seus pais aprovam. Sei que algumas pessoas vão pensar que estou sendo muito duro ou que deveria me esforçar mais para salvar meu casamento, mas não acho que se possa forçar alguém a se sentir atraído por você ou a te amar da maneira que você ama. Clara fez a escolha dela há 8 anos, quando decidiu se casar comigo, mesmo não estando realmente afim de mim, e agora estou fazendo a minha escolha de encontrar alguém que realmente queira estar comigo. Faz cerca de um mês desde a minha última atualização e eu queria contar a todos o que tem acontecido, porque as coisas tomaram um rumo inesperado que eu não previ. Eu acabei encontrando um apartamento e me mudei há cerca de 3 semanas, e tem sido um ajuste muito difícil para todos os envolvidos. As crianças ficam com a Clara durante a semana e passam os fins de semana comigo, e elas estão tendo dificuldade em entender por que mamãe e papai não moram mais juntos. Minha filha vive perguntando quando vou voltar para casa, e meu filho tem se comportado mal na escola e tido birras que nunca teve antes. Clara e eu estamos tentando exercer a coparentalidade da melhor forma possível dadas as circunstâncias, mas é muito estranho e tenso sempre que temos que interagir. Ela continua oscilando entre ficar com raiva de mim e tentar me convencer a voltar, e é emocionalmente exaustivo lidar com isso. Toda vez que vou buscar ou deixar as crianças, ela tenta iniciar uma conversa sobre nosso relacionamento, e eu tenho que continuar lembrando a ela que estamos nos divorciando e que não quero remoer tudo de novo e de novo. Há cerca de 2 semanas, algo aconteceu que tornou tudo ainda mais complicado. Eu estava em uma loja perto do meu novo apartamento quando encontrei alguém que reconheci da faculdade, e demorei um minuto para perceber que era o ex-namorado da Clara que ela estava tentando contatar. Ele me reconheceu também e veio me cumprimentar e perguntar como eu estava. Acabamos conversando por cerca de 20 minutos, e ele parecia um cara genuinamente legal e nada parecido com a pessoa empolgante que Clara havia descrito. Ele é, na verdade, bem quieto e de fala mansa, trabalha como contador para uma pequena empresa e mora sozinho em um apartamento modesto. Ele me disse que recebeu a mensagem da Clara alguns meses atrás, mas que não respondeu porque está em um relacionamento sério há 3 anos e não achou que seria apropriado. Ele também disse que ficou surpreso por ter notícias dela, porque eles não tiveram muito contato desde a faculdade e o relacionamento deles na época não foi tão sério ou apaixonado quanto ela aparentemente se lembrava. Ele disse que namoraram por cerca de 6 meses, que foi algo bem casual e que na verdade, foi ele quem terminou porque sentiu que eles queriam coisas diferentes da vida. A conversa foi realmente reveladora para mim, porque me fez perceber que a Clara havia construído toda uma fantasia sobre o Dali e o relacionamento deles que não era baseada na realidade. Ela se convenceu de que ele era esse cara incrível que escapou e que a vida dela teria sido muito melhor se eles tivessem ficado juntos, mas a verdade é que ele era apenas uma pessoa normal como eu, e o relacionamento deles não tinha sido tão especial ou significativo. Eu não contei a Dali o que estava acontecendo com Clara e eu porque não me pareceu apropriado, mas depois que nos despedimos, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Quando cheguei em casa, no meu apartamento, me senti muito solitário e comecei a questionar minha decisão de sair. Me peguei pensando se talvez eu não tivesse sido precipitado demais e se Clara e eu poderíamos ter resolvido as coisas se tivéssemos nos esforçado mais. Eu até comecei a pensar em ligar para ela e sugerir que tentássemos terapia de casal, afinal, mas então, no fim de semana seguinte, quando eu estava com as crianças, Clara fez algo que me lembrou porque eu tive que ir embora em primeiro lugar. Eu as estava deixando no domingo à noite e ela me convidou para entrar e tomar um café, e começou a falar sobre o quanto sentia falta de me ter por perto. Ela disse que tinha pensado muito e que percebeu o quanto me subestimou e que eu era um ótimo marido e pai. Ela também disse que estava conversando com uma terapeuta sobre nosso casamento e que estava começando a entender por que era tão infeliz, e que não era realmente sobre mim ou nosso relacionamento, mas sobre seus próprios problemas com compromisso e o medo de estar perdendo algo. Ela disse que achava que poderíamos fazer as coisas darem certo se ambos nos comprometêssemos a ser mais abertos e honestos um com o outro daqui para frente. Por um minuto, eu quase acreditei nela, e pude sentir-me sendo puxado de volta para a esperança de que talvez pudéssemos consertar as coisas e voltar, mas então ela disse algo que me fez perceber que ela ainda não tinha realmente entendido a questão. Ela disse que embora nunca tivesse sentido o mesmo tipo de atração física por mim que sentiu por outros caras, ela aprendeu a apreciar outras coisas em mim e que a atração poderia crescer com o tempo se nós nos esforçássemos. A maneira como ela disse deixou claro que ela ainda via a atração física como algo que faltava em nosso relacionamento
relacionamento, mas que estava disposta a tentar desenvolvê-la pelo bem de nossa família. Não era que ela tivesse de repente percebido que se sentia atraída por mim o tempo todo, era que ela estava disposta a tentar se forçar a sentir algo que não estava lá naturalmente. Eu disse a ela que apreciava sua honestidade, mas que não queria estar em um relacionamento onde alguém tivesse que se esforçar para se sentir atraído por mim. Eu disse que queria estar com alguém que me quisesse por quem eu era, não alguém que estivesse tentando se convencer a me querer. Ela ficou chateada e disse que eu estava sendo irrealista e que todos os relacionamentos de longo prazo exigem trabalho e concessões, mas eu disse a ela que algumas coisas não deveriam exigir esforço. Acabamos tendo uma grande discussão e eu saí me sentindo mais convencido do que nunca de que havia tomado a decisão certa. Nos dias seguintes, fiquei pensando no que ela disse sobre aprender a apreciar outras coisas em mim e se esforçar para desenvolver atração, e isso me fez sentir ainda mais como se eu estivesse me contentando com migalhas em nosso casamento. Também comecei a pensar no fato de que tenho apenas 32 anos e que, com sorte, tenho muitos anos pela frente, e não quero passá-los com alguém que vê estar comigo como um trabalho que precisa ser feito. Eu quero encontrar alguém que esteja empolgado comigo, que me ache atraente e que escolha estar comigo porque não consegue se imaginar com mais ninguém. Desde então, tenho me concentrado em me estabelecer no meu novo lugar, estabelecer uma rotina com as crianças e tentar descobrir como quero que minha vida seja daqui para frente. Tenho ido mais à academia, saído com amigos que não via muito quando era casado e estou começando a me sentir eu mesmo de novo, de uma forma que não sentia há anos. O processo de divórcio está avançando, e Clara e eu estamos trabalhando com um mediador para resolver os acordos de custódia e financeiros. Ela ainda mantém a esperança de que eu mude de ideia e volte, mas acho que está começando a aceitar que isso está realmente acontecendo. A família dela tem me ligado e tentado me convencer a reconsiderar, mas eu disse a eles que isso é entre Clara e eu e que a opinião deles não ajuda. Minha própria família tem sido muito solidária e me disseram que podiam ver que eu não estava feliz no meu casamento, embora eu estivesse tentando fazer o melhor possível. Minha mãe disse que sempre se perguntou se Clara era realmente a pessoa certa para mim, mas que não quis dizer nada porque não era o seu lugar interferir. É estranho pensar que outras pessoas conseguiam ver problemas no meu casamento que eu mesmo não conseguia ver.